Boa noite, pessoal. Hoje é um dia bastante frio de inverno e eu estou aqui preparado com uns amendoins e um café para falar para vocês sobre esse incrível grupo de organismos chamado de fungos. Eles não são nem animais e nem plantas. Eles pertencem a um reino à parte chamado de fungos, né? Ou cogumelos também, reino fungi para outras pessoas. Aqui nós temos alguns exemplos, alguns cogumelos são até mesmo azuis e alguns têm a incrível capacidade de brilhar no escuro. Esse vídeo ele vai falar sobre as características gerais desse grupo de organismos e é um vídeo que ainda está sendo feito, os slides ainda não estão como eu gostaria que estivessem. Então é possível que no futuro eu regrave esse vídeo e poste de novo com as imagens melhores do que estão aqui. Muito bem. Recentemente surgiu um artigo com uma nova classificação dos fungos. Tá? Quem escreveu o artigo aí é o David Hibbett, o Manfred Binder. Não vou ficar falando todos não, tá? Só para mostrar para vocês. Tem bastante gente que fez, tá? E ele é um novo parâmetro aí para a gente entender os fungos, certo? Então aqui a gente tem algumas árvores, né? Vou mostrar principalmente essa árvore aqui, que é como estão organizados aí os grandes grupos de fungos. Ele é considerado um grupo monofilético, ou seja, a gente pode traçar um único ancestral comum, todos os cogumelos que existem hoje. Ao contrário das algas, que é um outro tópico bastante interessante que eu gosto de tratar, que é um grupo polifilético, ou seja, o que a gente chama de algas tem origens muito diferentes e a gente considera como um grupo único hoje. Tá? Então a gente vai começar falando, depois a gente vai ver aqui, depois das características e das curiosidades iniciais, sobre os basidiomicetos, que são os cogumelos mais representativos e comuns, que são desse tipo aqui. Acompanhe sempre a seta branca. Tá? E demais grupos depois. Mas existem outros grupos, tá? Os glomerulomicetos, citridiomicetos, alguns aqui são parasitas ou até causam doenças, e outros mais raros aqui, certo? Que a gente ainda vai abordar na nossa aula. Bom, essas árvores, elas se dividem, né, em mais detalhes para mostrar o que acontece dentro daqueles grandes grupos de fungos. Só vou mostrar que existe, não vou ficar entrando em detalhes aqui, tá? E aí vocês têm uma ideia da grande diversidade, né, de cogumelos que existem. Ele é um reino muito antigo, tem cerca de 1 bilhão de anos e muito diverso. Disperso por esporos, né, os cogumelos, e por isso eles atingiram desde ambiente ártico até desertos. Interessante a gente comentar aqui sobre coisas, plantas e até outros seres vivos que parecem fungos, mas não são. Então agora vem já uma primeira coisa que eu gosto talvez de pedir em prova, que é mostrar algumas coisas. Por exemplo, isso aqui ó, é um cogumelo? Não, isso aqui é uma seta, uma cápsula de um musgo, que é uma planta. Isso aqui traz um cogumelo? Sim, senhor. Aí, isso aqui é um cogumelo? Não, embora ele pareça muito um cogumelo, ele é também uma seta e uma cápsula de um musgo, uma briófita, que é uma planta fotossintetizante. Certo? Agora, isso aqui é um cogumelo? Quem falou que não, acertou. Isso aqui parece muito um cogumelo, mas é uma inflorescência de uma planta chamada Balanophoracea, que é um parasita de raiz, e que é uma das plantas que foi recentemente posicionada na árvore, na ordem Santalales, que é a ordem das plantas parasitas e as chamadas ervas de passarinho, que todo mundo conhece aí, que crescem parasitando outras árvores. A diferença é que essa aqui, ó, ela é uma parasita verdadeira, ela não faz fotossíntese.
Mas ela tem raiz, flores e frutos e sementes. Então ela é o quê? Angiosperma. Não esqueça, embora ela pareça um fungo, isso aqui é uma angiosperma. A erva de passarinho ela é uma semiparasita ou hemiparasita porque ela é capaz de fazer fotossíntese, além de sugar a seiva de outro organismo. Muito bem. E agora, essa aqui. Essa aqui, esse aqui no caso, é um fungo verdadeiro. Qual é a diferença principal dele para a planta? A planta você vai passar na próxima semana vai estar aqui. O fungo vai desaparecer. Então já é um primeiro indício, né? Mas não é só isso, é claro. Você nunca vai achar uma flor, nunca vai achar um fruto e nunca vai achar uma semente a partir do momento que ele saiu do solo. Então isso é o mais importante. Ele também não vai fazer fotossíntese, o que dá para confundir até com aquela angiosperma. E ele é muito mole, tá? É uma outra diferença importante. Isso aqui você aperta com a mão e destrói, isso aqui não, tá? E depois a gente vai ver outras características como ele não possui raízes, né? E ele não vai possuir certas características que as plantas têm, como talvez aqui vasos, né? Condutores de seiva e essas coisas. Beleza. E isso aqui é o quê? Isso aqui, ó, quem acertou foi quem falou que era a flor daquela balanoforácea. Só que aqui a flor está aberta e aí a gente pode ver as políneas, onde estão os grãos de pólen e por aí vai. Ah, que belo café! Aí aqui, ó, nós temos mais uma flor de balanoforácea. Tá? Quando eu era estudante de graduação, a minha primeira ideia era trabalhar com fungos. Aí eu estava procurando orientação e achei umas balanoforáceas e levei lá para o professor. E ele falou, não, isso aqui não é fungo, isso aqui é angiosperma, o que você está fazendo? Como é que você não sabe, não sei o quê. Já meio deu uma desanimada assim, mas depois eu continuei querendo trabalhar com fungos. Depois desse trauma inicial, confundi angiosperma com fungo, normal para quem está começando. Desde que seja balanoforácea. Depois eu fui procurar um outro orientador, cheguei lá no dia que ele estava aposentando. Aí realmente eu cheguei à conclusão que fungo seria um hobby, não a minha área de estudo. Quem quer ler sobre fungos, leia esse livro, certo? É o melhor livro que existe sobre fungos. Por isso que eu coloquei desse tamanho aí, tá? No Brasil tem um livro muito bom, que é o livro do Putsky, é isso mesmo, que é Os Reinos dos Fungos, tá? Tem cogumelo branco na capa, procura lá, ele até trabalhou com fungos na Antártida, que é um pesquisador lá do Rio Grande do Sul, da Unicinos, se não me falha a memória. Então, procurem Os Reinos dos Fungos. Aqui tem um slide que eu gosto muito de colocar nas minhas aulas, que é The Tree of Life, a árvore da vida do site com o mesmo nome, todos os créditos aí para eles, que mostra quais são os grandes reinos que existem no nosso planeta, né? Dependendo do autor, existem 3 reinos, 5 reinos, 6 ou até 7 reinos. Para esse autor aqui, da árvore da vida, existem reinos aqui, ó, como, ou supergrupos também, né? Os plastídeos primitivos, as plantas, então lá está tudo que é planta verde, ó, alga, plantas terrestres. Depois aqui nós temos as algas vermelhas, também consideradas como plantas. Glaucofitas, né? Depois nós temos os opistocontes, né? Ofistocontes, que são os animais. Xonoflagelados, filastéria e alguns outros animais aqui que atacam nos peixes, né? Causam doença nos peixes. Aqui nós poderíamos considerar como 2 reinos, ó, porque aqui dentro desse supergrupo Ophistocontes está o reino dos fungos. Ó, tá? Então aqui seria um segundo reino. Aqui tem animais, fungos e plantas, como 3 reinos já nessa parte apenas da figura. Aí nós vamos ter desde cogumelos comuns, os chamados agáricos, né, agáricos, os bolores, os moldes, que são os bolores limosos, algumas coisas, as ferrugens, né, fungos de saco e tudo mais. Aqui, ó, estão as amebas, que já foi considerado também um reino à
parte, né, junto com outros protozoários, que era o reino protozoa, né, há muito tempo atrás. Agora se dividiu em vários outros reinos. Bom, aqui eu não vou entrar mais muito em detalhes, porque já saiu dos fungos, são outras coisas, que em outros vídeos sobre a origem da vida, e supergrupos de organismos, e até em algas eu comento com mais detalhes quem são esses outros organismos. Vou deixar para vocês aí esses protistas, né, que também já foi o nome para o reino, né, dos protozoários, a título de curiosidade aí. Busquem informações, entrem lá na árvore da vida, e quando você entra lá ele vai abrindo, né, tá vendo que está em azul? Ó. Você clica lá em vida, aparece todos esses grupos. Se você entrar em fungos, ele vai abrindo essa árvore e vai mostrando o que tem lá dentro. Por exemplo, aqui, ó. Então, quando eu cliquei lá, ó, em vermelhinho em fungos, abriu uma nova árvore dentro da árvorezinha dos fungos, que é essa árvore aqui, ó. E aí vai ter a divisão dos fungos, ó, os basidiomicetos, os cogumelos, os ascomicetos, que são os bolores, penicilina, glomeromicetos, que são as micorrizas, ó, que importância já para falar para vocês. É os organismos que vão fazer entrar dentro das células das plantas, ou entre as células das plantas as hifas, né, desses glomeromicetos, e elas vão ajudar muito a planta a absorver água e nutrientes. Em contrapartida, a planta vai fornecer açúcar para esses organismos, uma vez que fungos não fazem fotossíntese. Zigomicetas é um grupo aqui que está confuso ainda, né? Essa parte da árvore significa isso, que não se sabe ao certo se ele deveria ficar aqui, que é o bolor do pão. Depois tem um gênero aqui que ninguém sabe onde fica por aqui. Depois tem os blastomicetos, citridiomicetos, que são os fungos ospóricos, ou seja, eles têm os gametas muito parecidos com os nossos. E outras curiosidades aqui menores que estão posicionadas aí. Muito bem. Quantas espécies de cogumelos existem? Oficialmente foram descobertas até agora 1.500.000. Aí quem que acha que isso é o que existe? Poucas pessoas, né? A maioria das pessoas vai concordar que só na Amazônia deve ter isso aí que não foi descoberto ainda. E eles são antigos, tá? Isso é importante. 1 bilhão de anos. Aí, a principal diferença é de plantas para fungos. Aprendam isso e não esqueçam, tá? E as plantas têm um aparelho celular de celulose, que é uma molécula de carbono grande, né? Com átomos de carbono, perdão. E a aparelho celular dos fungos ela é feita de quitina, que é muito mais parecido com o aparelho celular de uma célula de um inseto, de um mamífero, do que propriamente dito de uma planta, tá? Aqui a gente pode ver a diversidade de formas que eles têm, né? E onde eles gostam de ficar, certo? Os fungos. Esse aqui, por exemplo, é a Amanita muscaria, chamada de mata-mosca. E ele é altamente venenoso. Se você comer esse fungo, primeiro você vai ter umas alucinações, até aí tudo bem para alguns, mas depois ele vai corroer seu trato intestinal e seu trato digestivo, como o vírus ebola, provocando hemorragia interna. Então, não façam isso, tá? Não comam esse cogumelo aí. Beleza. Ó, então aqui está outra característica importante dos fungos. As enzimas hidrolíticas. Tá? O que é isso? É uma enzima que destrói os polímeros. Tá? Então ela separa os polímeros em cadeias menores. Isso ajuda a digerir os polímeros, que é a comida do fungo, né? Restos de planta, restos de animais. Então, disse, por causa dessas proteínas biopolímeras, essas proteínas hidrolíticas, enzimas hidrolíticas que os fungos têm, que eles seriam, eles não teriam estômago, eles viveriam dentro da comida. Tá? Isso é uma analogia interessante, né? Ó, e aí tem também outros fungos que eles têm hifas, né, que são essas, que é o verdadeiro ser vivo chamado fungo. Ele é muito mais uma rede de células como aqui do que essa figura clássica que a gente vê aqui, ó, tá? Lembrem sempre disso. Isso aqui seria
a flor do fungo, né, falando, né, a estrutura reprodutiva do fungo, tá? O bebê do fungo. Na maior parte da sua vida, o fungo vai estar nessa forma aqui. Ó. E alguns evoluíram até para que essas hifas, que é as células deles, abraçarem algum nematóide, algum bichinho, o bichinho fica preso e morre, e aí depois eles vão lá e literalmente vivem dentro da comida. E comem a minhoca morta depois. Foi recentemente descoberto que as hifas, né, dos fungos, elas se comunicam por feromônios, que é uma coisa muito interessante, né? Parece muito mais um inseto, uma formiga lançando aí substâncias para outra formiga entender do que outras formas de comunicação. São os chamados sesquiterpenos, que são essas moléculas. Muito bem, então fungos têm aparelho celular parecida com a de insetos, não fazem fotossíntese, e as hifas dos fungos, que é a grande parte da vida, ele vive na forma de células, né? É um organismo multicelular, ao contrário dos bolores limosos, que a gente ainda vai ver mais adiante. Eles formam redes de células no chão, algumas podendo ter até vários hectares aí de tamanho, de área. E essa rede de hifas chama-se micélio. Aí os sesquiterpenos, que são essas substâncias que eles utilizam para comunicação. Bom, então a maioria dos fungos ela é decompositora, ela é um ser vivo capaz de quebrar as moléculas dos outros seres vivos e destroçar quimicamente outros seres vivos, geralmente quando eles já estão mortos. Então, temos um exemplo aqui, né, desse tipo de fungo saprofítico, né, palavrinha difícil, de cor azulada, decompositor saprofítico. Olha que bonito. Sobre as cores, formas e como fica aqui o chapéuzinho, né, que é a parte do fungo que libera os esporos depois, ainda há uma série de coisas a serem descobertas. Ninguém sabe ao certo por que essas formas evoluíram desse jeito. Mas é como se fosse uma estrutura para espalhar as pequenas esporos, né, as pequenas sementes que eles teriam. Então por isso que ele cresce para cima, forma uma espécie de antena lá em cima, perto do chão, esse lá em cima uns 20 centímetros, mas já é o suficiente para pegar uma corrente de ar e levar as esporas embora. Só que recentemente foi descoberto que muitos desses cogumelos, eles como mata-mosca, eles atraem insetos e os insetos é que levam os esporos. Então é um exemplo bastante primitivo aí de interação entre organismos que não são plantas, mas que são fungos com insetos. A gente escuta muito em biologia interação animal-planta, agora tem também novas ideias aí sobre interação entre fungos e plantas, fungos e animais, e inclusive entre briófitas e insetos que está aqui no fundo. Tá? Ó, eles podem ser também endossimbiontes. O que significa isso? Que eles entram dentro das células dos outros organismos vivos, nos casos específicos aqui mencionados as plantas. Isso aqui é um fungo dentro de uma célula de uma planta, que são as endomicorrizas. Então, rhiza é a raiz, porque é células da raiz da planta. Mico é fungo. E endo porque vai dentro da célula e não entre as células. Ectomicorriza é entre as células. E esses camaradas, eles entram aí dentro das plantas e aumentam a superfície das plantas para adquirir água, por isso que eles são importantes. E a planta oferece para eles um açúcarzinho lá, compensação. Então é uma simbiose, um ajuda o outro. Aí, ó. Muitos são bem pequenos, né? Como esse aqui. Cogumelozinho bem pequeno. Corpo reprodutivo. Caramba. Bom, esse aqui é diferente, né? Ele é um fungo que causa danos aí à planta, tá? Está se alimentando aí, atacando a planta ainda viva.
parasita. E aqui é aquela história que eu falei para vocês. Ó. A hifa do fungo e o nematóide aqui preso. E depois ele vai jantar aí o nematóide. Certo? Então, isso também é uma descoberta recente, né, que eles são capazes de caçar, eles são predadores também. Então são simbiontes, são saprofíticos, são predadores. Olha que bonito. O nematóide sendo morto por um fungo. De novo. E aí, a escala em que isso acontece, certo? Nossa, eu tô com uma gripe que eu vou te dizer, viu? Então isso é descoberta recente da ciência, pode ver. 2010, tá? Eu gosto de mostrar sempre coisas novas para vocês, não aquele monte de slide de um livro velho lá, né? Senão as pessoas pensam, nossa, cara desatualizado esse. Aí estão, tá? A origem deles, se imagina que seja uma origem comum, né? De ambiente, pelo menos com as algas, eles teriam surgido na água, tá? Mas a maioria hoje em dia é terrestre, tá? Eles gostam de terra úmida, ambientes úmidos, mas eles predominantemente vivem na terra. Aqui a origem da palavra fungo, tá? O estudo da origem das palavras se chama etimologia. Então é bom a gente saber de onde que veio essa palavra fungo. Ela vem do grego fongos, que significa esponja, tá? E mykes significa cogumelo, tá? Então os cogumelos são, talvez devido às hifas, né? E devido aos líquens também, se criou essa ideia de que eles absorvem e mantêm bastante água, o que é verdade, e daí talvez os gregos tenham surgido com essas palavras aqui. Tá? Aqui dá para ver que eles são muito pequenos, né? Alguns corpos reprodutivos são muito pequenos, até corpos reprodutivos muito grandes, como esse aqui, certo? E aqui alguns que parecem até doce, ó. Depois a gente vai ver melhor esse aqui. Muito bonito. Os esporos são as estruturas que levam o material genético de um fungo adiante, tá? Os esporos são muito importantes por causa da substância que é chamada esporopolenina, que protege a camada celular do esporo, tá? Então o esporo é uma célula reprodutiva que tem uma parede celular muito dura, né? Com essa substância que também depois vai estar presente lá adiante evolutivamente no grão de pólen. Então são substâncias que protegem o material genético dos cogumelos e até permitem que esse material genético vá e volte do espaço sem sofrer danos. Tá? Então, resumo aqui de algumas coisas. Todos os fungos podem ser traçados no ancestral comum, isso se chama monofilia. Mixomicetos e oomicetos, a gente vai ver mais adiante, possuem estrutura similar. E por que os fungos e algas não trocaram material genético lá no começo, quando se originaram os líquens? Isso é um grande mistério. Tá? São grupos muito próximos lá na origem, mas eles não trocaram material genético, eles simplesmente vivem juntos, formando uma parceria e não uma troca de informação genética. Usos dos fungos, olha quanta coisa aqui. Vou deixar mais para vocês dar um pause e ler, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, tá? Só para vocês terem uma ideia. O pão, a cerveja, o vinho, a gorgonzola da sua pizza, tudo tem a ver com fungos, inclusive as suas doenças, tá? Hoje em dia tem uma teoria de que os sapos estão sendo extintos por causa de fungos que atacam os sapos, por causa do ambiente mais quente, mais úmido, por causa da mudança climática. Muitas coisas aqui, tá? Aqui tem alguns vídeos, ó, quando aparece aqui, ó, mana.mp4, são vídeos que eu peguei na internet, a cordyceps.mp4, tudo do YouTube aí também, sobre os fungos. Alguns fungos são capazes até
de parasitar, entrar dentro do cérebro, né, ou das estruturas reprodutivas, estruturas neurológicas de alguns organismos, como as formigas, paralisando elas. Os fungos são utilizados também na culinária, são pragas florestais, são capazes de retirar elementos nocivos do solo, da água, são utilizados em biorremediação ou fitorremediação. E alguns fungos brilham à noite, está até sendo questionado se eles poderiam ser utilizados como abajur, quase como um abajur de LED de fungo. Tá? Também é presente na obra da Alice do País das Maravilhas e também vai. Né? E aí está um exemplo bonito daqueles que brilham à noite. Tá? Na Serra da Mantiqueira, aqui em Minas Gerais, existe esses fungos. Certo? Você pode andar aí à noite e ver que eles vão brilhar. Só que você vai ter que ir em fevereiro, que é a melhor época para ver isso. Não vai agora em junho, julho, que você não vai ver nada. Os fungos já renderam prêmio Nobel para alguns cientistas, né? De química, pois eles descobriram essa proteína que fazia os fungos brilharem. Então veja, você andar à noite na mata pode render muitas descobertas científicas. Aqui só mais algum resumo assim de do que a gente poderia falar, que eu ainda vou expandir essa palestra para esses assuntos aqui, certo? Coisas que eu posso falar no futuro sobre fungos quando eu expandir. São bioindicadores, né? Eles têm a ver com a inflamação da córnea, tá? Outras doenças, tá? Aquelas doenças que estão presentes nas fezes dos morcegos e das aves, tá? O tétano, meningite fungal. Aqui é mais questão das doenças que eles podem causar. Tá? Também na antropologia eles são muito estudados, né, com as populações que utilizam os xamãs, né, que utilizam fungos, né. Bom, deixa quieto isso aqui. Só deixar isso aqui para vocês olharem o que poderia ter a ver com fungos aí. Só ver aqui porque que não está passando. Vamos. Travou o computador. Não. Então, já falamos, né? Eles podem ser arborícolas e aquáticos e terrestres, né? Só 5% do que se imagina dos cogumelos que existem foi classificado. Tá? E aqui algumas características básicas desses organismos vivos, fungos, plantas e animais, conforme a mobilidade. O animal ele se move, o fungo ele se move junto com as plantas também, mas de outras formas, não com as pernas, é isso que eu quero dizer. Tá? Terrícolas, todos podem ser. Animais não produzem corpos frutíferos, só plantas e fungos. Esporos, só plantas e fungos que têm. Glaucanos e quitíneas na parede celular, principalmente os fungos. Vasos condutores de seiva, somente as plantas. Tá? Então aqui você separa bem as plantas, os animais dos fungos, com características bem simples. Beleza? Então, falei sobre os habitats, mas não falei que eles podem desculpe, ocorrer no deserto. Então, no fundo do mar já foram encontrados fungos e nos desertos. Isso é uma imagem que desafia o senso comum, né? Um desertão lá cheio de areia e um cogumelão lá florescendo. Tá? E os fungos no deserto, olha que curioso, contêm melanina. Eles conseguem se proteger do sol com melanina, que é uma substância que está na nossa pele. Olha que doido. Tá? Aqui os fungos que causam doença nos peixinhos. Qualquer pessoa que já teve aquário já deve ter visto os peixinhos fungarem e morrerem. Tá? Quem não cuida muito do aquário acontece isso. E aqui a questão dos sapos. Os sapos também podem fungar literalmente quando a gente não... quando tem né, essas explosões aí de cogumelos por causa provavelmente do aquecimento global. De novo um fungo no deserto, uma cena
antagônica, né? Uma cena estranha para a gente imaginar. Mais uma, no deserto australiano, os eucaliptos lá. Quando que acontece isso? Quando dá uma pequena chuva, eles já aparecem. Tá? E logo eles desaparecem. Tem muito babuíno que come esses corpos frutíferos e o esporo sobrevive e eles dispersam os esporos dos cogumelos. Aí, ó. Então, pessoal, existem fungos no deserto. No Cerrado brasileiro, existem muitos fungos, alguns associados às palmeirinhas, aquelas ataleias que tem lá. E aqui, fungos que causam doenças, né, nas plantas. Tá? Esse fungo tem um nome comum, um nome científico muito engraçado, é uva passa, porque o corpo frutífero dele parece as passas de uvas que vocês tomam lá no sorvete, que é passas ao rum, né? Tem um sorvetinho bom que é passas ao rum, tem as uvas passa lá, você come, toma sorvetinho e vai lembrar do Exídia uva passa. Então eles são formados por um talo, né, não móvel, paredes retangulares. As células são multinucleadas, tem mais de um núcleo por célula, ao contrário dos bolores limosos, que tem um único núcleo, né, em todo ser. Se originam daquele mesmo talo, né, os ciclos de vida sexual e assexual. São heterotrófos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. E não acontece de formar corpos polares, ou seja, polarização do DNA na hora da reprodução. Eles não possuem aqueles fusos e centríolos como os outros organismos. Tá? Se eu entendi direito o texto que eu peguei original. E alguns possuem um único flagelo, tá? Citrídeos. Tá? O que mais? Morfologia. Vamos ver se dá tempo para morfologia. Sim, dá tempo para morfologia. Temos mais 20 minutos de aula. Então, a principal característica é que eles formam as hifas. Tá? Então, aqui tem um resumo bem legal do que é um cogumelo. Ó, tá? O que está acontecendo, hein? Aqui, ó. Nós temos a parede da hifa, né? A parede celular. O septo, que é uma divisão entre uma hifa e outra, né? Uma célula e outra. Mitocôndria, vacúolo, todas aquelas coisas que a gente já está acostumado a ver. Tá? Aí, nossa, que droga, cara. O negócio está se apressando aqui, vou ter que ver o que está acontecendo e já volto. Beleza, voltei. Coloquei aqui para avançar o slide manualmente, que estava andando conforme o tempo aí. Não tinha nada a ver isso, vamos ver se resolveu. Tá. Beleza. Depois tem cristais aqui dentro, né, nesses vacúolos de ergosterol. Tá? Tem retículo endoplasmático, tem membrana plasmática, tem o aparato de Golgi, que seria a lixeira da célula. Por aí vai. Aqui nós temos uma visão ó, de uma hifa, como ela é na realidade, não um esquema, né? Então ela é bem pequena, 100 microns, né? Micrômetros, ou seja, milionésima parte. Nossa, não resolveu, cara. Do metro. Milionésima parte do metro. Aqui estão elas, ó. E aqui é a estrutura reprodutiva do cogumelo, ó, o conidióforo, tá? Ele é uma hifa que de repente se diferencia do demais, produzindo um corpo frutífero, tá? Isso aqui é o conídeo. Aqui nós temos um detalhe, né, de como que é uma célula de um fungo, tá? E as várias partes que tem, né? Aqui está um esquema para vocês olharem, né? E aqui a imagem como ela realmente é, tá? Então, eles possuem o que se chama de austório, né? Que é a célula mãe austorial. É como eles conseguem uma célula se ligar a outra através desses prolongamentos chamados austórios, tá?
Só para mostrar para vocês. E aqui, ó, aquela visão bonita do conidiozinho, pois aqui vai estar os esporos aqui dentro, que é já a reprodução do fungo, certo? Tem uma interação muito bonita entre as formigas e os fungos, né? As formigas, elas são os primeiros agricultores que existiram no mundo. Elas cortam grama aqui, levam para dentro do ninho, e lá dentro tem um fungo que digere a planta, que a formiga, a térmita, o cupim não consegue digerir a planta. É difícil para os intestinos dele digerir, então o fungo faz esse serviço e depois ela vai lá e come fungo, tá? Então, esse é um exemplo muito bonito de como os fungos interagem com as formigas, os cupins, certo? Então, os fungos possuem austórios, possuem flagelos, principalmente nas suas células reprodutivas, né? Que seriam os análogos aos espermatozoides e aos óvulos no ser humano. Tá? Então, o fungo lá, ele não tem testículo nem nada, mas ele produz lá um espermatozoidezinho e um óvulozinho dentro daquelas células dos septos, né? Das hifas, perdão. E esses vão se encontrar, fazer o cruzamento e originar os funguinhos novos. Né? E aí vai originar o corpo reprodutivo, que é esse cogumelo grande aqui, depois que ocorreu a fecundação, e aí os esporos vão ser liberados, certo? Arbúsculos são formas de hifas que podem acontecer dentro das células de outras plantas. No caso das endosmicorrizas, as hifas formam o formato de uma arvorezinha dentro da outra célula. Daqui a pouco eu mostro o que é isso. Aqui, ó. Então aqui são as hifas dos fungos, ela forma tipo uma arvorezinha, tá vendo aqui? Ó? Parece uma micro árvore, não está muito bem aqui a imagem, mas forma essas arvorezinhas de hifas dentro das células da planta, da raiz, onde ele está lá vivendo. Tá? Aqui tem uma imagem legal, tá vendo que está modificando, ó, como os fungos comem uma maçã, perdão, um pêssego. E aqui como são os corpos reprodutivos, né, que vão originar depois os esporos, que seriam os bebês dos fungos. Tá? Então, uma espécie de espermatozoide encontra uma espécie de óvulo, né, troca material genético no núcleo dentro de uma hifa, aí origina esse monte de células que vai formar o corpo reprodutivo, que evoluiu para depois dispersar os filhotinhos, os esporos pelo vento, principalmente. Tá? E estima-se que o organismo mais velho que existe no mundo seja um cogumelo, que é justamente esse que está aqui, ó, a Armillaria solidipes. Como é possível que uma coisa tão breve nessa parte como o cogumelo tenha sobrevivido 9.000 anos e tomado uma área de 900 campos de futebol? Isso é uma coisa para se pensar. A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre isso é: por que o fungo ele sobreviveu tanto tempo? Porque isso aqui, ó, é uma parte da vida do fungo muito breve, que é quando ele está lá com a gravidez e liberando os filhotinhos. A maior parte da vida do fungo ele está embaixo da terra na forma de hifas, que são grandes redes de células. Então, quando parte dele morre, por exemplo, 1 metro quadrado aqui desses 900, ele pode morrer, mas as células se espalham para outro lado e ele continua vivendo. Então ele é um organismo efêmero, mas ele é um organismo que dentro de uma grande área ele pode ter vários pedaços dele vivendo, pegando a umidade onde choveu mais, acumulou água, morrendo no outro lado. Mas nesse vive e morre de pedaços dele, ele consegue às vezes viver como um único ser vivo com a mesma carga genética por 9.000 anos. Tá? Então isso é muito interessante e explica por que depois de 1 bilhão de anos eles ainda estão aí atormentando nós ou ajudando nós. Tá? Uma coisa interessantíssima é que eles não são muito exigentes onde eles vão crescer. Ó, tá? Podem crescer sobre amônia, acetato e etanol. Imagina um organismo que se alimenta só de álcool. Você já deve ter pensado num monte de gente aí, né? Mas é o fungo, tá?
Por que a gente produz cerveja com fungo? Né? Porque ele quebra as moléculas do álcool, né? É a fermentação. Tá? Então, se tem alguém que bebe álcool pra caramba, é o fungo. Ele vive e adora o álcool e não faz mal para ele. Tá? E nem é nitrato e nem é amônia, né? Que são coisas bem tóxicas. Reprodução eu vou esperar um pouco para falar, porque ela é muito mais complicada do que eu falei. Tá? Olha aqui, ó, 1/3 dos fungos ele se reproduz de várias formas, tá? Não é uma única forma. Não é só clonagem ou reprodução assexuada e não é só troca de material genético. Temos os telemorfos, que são os fungos, não é teletubbies, tá? É telemorfos. São os que se reproduzem sexualmente e os anamorfos que se reproduzem por clonagem. Então, já falei sobre os esporos, que são muito resistentes. Pessoal, essas são estruturas reprodutivas dos fungos. Elas estão lá dentro do chapéuzinho do cogumelo e são chamadas de téciums. Tá? Temos o apotécium, que é esse que fica com os esporos aqui abertos, ó. Tá exposto aqui. Periopseudotécium, que os esporos estão protegidos, como aqui. Depois tem cleisto e gimnotécium. Tá? E aqui ó, um exemplo ó, de cada um destes. Tá? Esse aqui é muito comum em ascomicetos. Já devem ter visto isso na mata, né? Parece uma casca de laranja velha. É o apotécio. E aqui alguns tipos menos evidentes. Tá? Pode ver que é imagem de microscópio. Ó. Isso aqui até parece areia, mas é ele. Tá? Beleza, depois a gente entra mais em detalhes. O segredo nutricional deles é, como eu falei, eles vivem dentro da comida e possuem uma grande área de absorção de nutrientes. Crescem até mesmo sobre madeira, pedra, rocha, né? As hifas dos fungos. Basta a gente lembrar dos líquens, né? Que tem lá nas tumbas, né? Aqueles líquenzinhos de tumba. Alguns demoram centenas de anos, até séculos, para formar o tamanho de uma moeda. Eles possuem apressório. O que é isso? É uma espécie de ventosa na ponta da hifa que cria pressão sobre o hospedeiro vegetal do fungo. Então é quase como se fosse lá um sapo, né, que tem nos dedinhos lá do sapo, ele gruda no vidro ou no banheiro, no azulejo. Então por isso que eles conseguem ficar grudados numa palmeira, o fungo junto com a alga, né, que vai formar o líquen, ou numa tumba lá de pedra, tá? Ali está o apressório, ó, que é essa partezinha mais escura aqui. Então, aí nós temos aqui alguns detalhes aí sobre o apressório, como ele funciona. Tá? Tem um poro, esse poro deve deixar entrar e sair algumas coisas, e quando ele deixa escapar mais ar, ele vai ficar forma vácuo, provavelmente aqui, e vai se grudar o fungo no substrato. Os fungos também podem se dividir em homotálicos ou heterotálicos. O que é isso, meu Deus? Simples. As hifas dele se encontram com ele mesmo, né? Lembra que ele é uma rede de células. Uma hora ele encontra ele de novo e aí ele se reproduz sozinho. Tá? Já quando a hifa com uma carga genética encontra uma outra hifa com outra carga genética, aí ele vai fazer uma reprodução normal, né, que a gente chama de sexuada, né, e aqui é assexuada. Tá? Então, ó, aqui tem algumas animações mostrando, né, que ele pode fazer a troca de material genético ou pode se anastomosar, ou seja, ele pode se grudar nele mesmo e se juntar às células, né, fundir aí citoplasmas.
e, consequentemente, ficar com 2 núcleos. Por isso que tem células de fungos com 2 núcleos. Muito bem. Vamos lá então, vamos mais uns minutinhos aí. O que mais que a gente pode mostrar? Aqui é como funciona. Ó. Pode ver que eles estão se encontrando aqui. Ó. Se é o mesmo ou não, eu não sei. Eu sei que um encontrou o outro aqui, célula encontrou célula, largou a eustória aqui e aí eles se reuniram. Tá? Ó, aqui está tudo se ligando, está formando uma troca de material genético aqui para não falar outra coisa, tá? Ah, aqui, ó, finalmente apareceu o slide que eu queria mostrar para vocês, que é o livro, né? Vocês podem ver que está um pouco desorganizado, mas eu ainda vou gravar esse vídeo de novo, como eu falei, e deixar isso aqui melhor. Esse é um livro bem legal sobre fungos em português, tá? Curiosamente tem esse número de páginas aqui. E não é caro, tá? Eu comprei a primeira edição, depois eu doei, e agora já deve estar, sei lá, qual edição que está. 13ª? Não pode. Terceira edição. É legal esse livro. Feito pelo pessoal lá do Rio Grande do Sul. Aqui, uma visão bem bonita, né, da como está aqui a árvore dos fungos. Tá? Então, a maior quantidade de fungos vai estar aqui, ó, número de espécies. Os ascomicetos, os basidiomicetos e seus subgrupos. Isso aqui é da Wikipedia. Agora sim, na próxima palestra a gente vai continuar daqui, ó, tá? A gente vai entrar no sub-reino de Cária. Fungos superiores, fungos grandes que a gente enxerga aqui. O corpo reprodutivo ele é grande, chega a ter vários quilos às vezes, tá? Chamado de fungos de saco, são os ascomicetos. Parece lá aquele congresso lá, né, de Brasília, aquela partezinha lá, fica para cima. E os cogumelos, os shiitake não, os, como é que chama? Esses cogumelos mais comuns, basidiomicetos. 64 mil espécies conhecidas até o momento, certo? Então, até a próxima, pessoal. E lembrem, isso aqui é um vídeo teste assim, sobre fungos.